Olá, seja mais uma vez muito bem-vinda, bem-vindo a mais esse vídeo no nosso canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Lembramos a todos que ainda temos inscrições abertas ao curso básico de Espiritismo, sediado presencialmente no próprio CEF todas as quintas-feiras a partir das 20 horas. Totalmente gratuito, fica aqui o nosso convite. Também pedimos desde já para você que ainda não é inscrito, que se inscreva em nosso canal e fortaleça desta forma o nosso trabalho. Então vamos juntos nos preparando para refletirmos sobre o tema de hoje que, olha, tá para lá de especial. Convido a todos, assim, a fecharmos brevemente os olhos e a respirarmos de maneira mais tranquila e serena, deixando com que o ambiente que nos rodeia possa nos sintonizar com a espiritualidade amiga que nos acompanha hoje e sempre. Em especial, o nosso anjo de guarda, companheiro de todas as horas. É com esses benfeitores que nós vamos nos elevando espiritualmente até a presença de Maria de Nazaré, nossa meiga e nossa doce mãe, que nos ampara, nos abraça e nos realça até a presença de Jesus, o nosso Mestre. Com Jesus, chegamos a Deus nosso Pai, onde agradecemos por mais este momento e desejamos que a sua paz esteja em nossos corações hoje e sempre. Graças a Deus. Como dito antes da nossa preparação, o tema hoje é para lá de especial. E por quê? Porque neste último dia 18 de abril foi celebrado mais uma vez o Dia Nacional do Espiritismo no Brasil. Essa lei, que foi sancionada há poucos anos, relembra a todos nós, não por acaso, da mesma data em que foi lançada a primeira edição do livro básico, do livro fundamental da nossa doutrina, o Livro dos Espíritos. Sim, em um 18 de abril de 1857, Allan Kardec ali finalizava o seu primeiro trabalho de consolidação das comunicações espíritas, dos primeiros estudos, para, enfim, divulgar a todo o público, não só da França, mas também enviando a vários países, vários locais vizinhos, as perguntas e respostas que havia feito desde longo tempo até desvendar a doutrina dos Espíritos na forma do Livro dos Espíritos. Vale aqui lembrar de que o livro, como dito, foi concedido ali por vários médiuns. A parceria que a Kardec tinha não só com os seus amigos encarnados, que os auxiliaram muito nesse trabalho, mas também com os colaboradores espirituais. Todos eles ali sendo gerenciados pelo chamado Espírito da Verdade. Espírito este de alta envergadura, que envolve todo o planeta e que passou cuidadosamente e criteriosamente a Kardec, por meio dos médiuns, tudo aquilo que nós, que vivemos no tempo contemporâneo, precisamos saber para trazer à tona mais uma vez a doutrina de Jesus. Tirar de 2000 anos atrás todos os ensinamentos que o Cristo arduamente veio nos proporcionar para que possamos debater e refletir sobre eles agora. Não foi um trabalho fácil, definitivamente. Kardec teve que lidar com muito preconceito, discriminação, motivado pela descrença, também com charlatanismos alheios que vieram para deturpar o seu trabalho. Mas, com a mente formada de pedagogo, na qual era, inclusive, um pedagogo notável naquela época, Kardec conseguiu justamente reunir,
conciliar diversas respostas para que não houvesse nenhum tipo de contradição entre elas, e assim nos entregou as mais de 1000 perguntas que constituem esse livro básico. Tantos anos depois, cá estamos, mais uma vez, nos aprofundando, refletindo e trazendo para o nosso dia a dia, ou ao menos tentando trazer, os ensinamentos que os Espíritos nos passaram naquelas respostas. Lembramos desde já, para aproveitar o gancho, que nós temos aqui no nosso canal, publicado todas as quintas-feiras a partir das 19 horas, o estudo do Livro dos Espíritos, em que nossos prezados voluntários se reúnem para percorrer pergunta a pergunta e refletir acerca de todas as respostas sobre os ensinamentos do movimento espírita. É prudente dizer que esse movimento trazido pelos espíritos não se iniciou com Kardec. Não deu ali o seu pontapé inicial em 1857. É um movimento que vem sendo trazido de forma paulatina, mas extremamente de forma cuidadosa para nós, que habitamos a Terra atualmente, de eras em eras. Começou ali muito antes de Moisés, inclusive, com Platão, com os movimentos religiosos, as manifestações religiosas e espirituais desde os povos mais antigos. Passou justamente pelos 12 mandamentos, por todas as lições que Moisés deixou, e encontrou dentro também, depois de vários missionários ao longo dos anos, o seu pilar mais forte em Jesus. Dizemos aqui pilar mais forte, mas não é condicionando Jesus como o único que realmente nos leva a Deus. Embora Jesus disse bem claramente de que ele era a verdade, a vida, de que apenas por ele se chegava ao Pai maior, ao nosso Criador, Jesus ali estava se referindo à mensagem e não à pessoa. Nós tivemos ao longo da história humana vários abnegados dedicados a trazer para nós o exemplo que Jesus consolidou. Tivemos há pouco tempo, inclusive, um vídeo dedicado a Chico Xavier, que você pode conferir aqui no card acima. Mais um missionário a serviço do Mestre brasileiro que nos deixou aí há pouco tempo, mas cujos ensinamentos ficarão eternamente nos nossos corações. Mas, afinal de contas, o que o Livro dos Espíritos trouxe de novidade? O que ele veio propagar e por quê? Mesmo depois de tanto tempo, depois do seu lançamento, há vários grupos, casas espíritas, nós aqui inclusive, refletindo sobre ele. Esse livro veio realmente nos dar uma nova perspectiva acerca da vida que nos envolve, que está ao nosso redor. A primeira pergunta que Kardec faz, depois de uma extensa introdução para explicar todo o seu método de trabalho, os cuidados que tomou, tudo aquilo que fazia parte da sociedade da época, enfim, depois de nos inserir no contexto do lançamento do livro e de toda a sua concepção, Kardec inaugura as perguntas com algo fundamental. O que é Deus? Eis que os Espíritos respondem de que Deus é a inteligência suprema, é um Deus imaterial, é o único Criador que está em todo lugar ao mesmo tempo. Dotado de todo poder e sabedoria, é aquele que nos conduz cada vez mais de encontro a Ele. E aqui já há uma quebra de paradigma, uma quebra de barreira total. Porque até então nós somos acostumados a ver Deus numa forma física, muito humanizado. E o que os Espíritos aqui nos ensinam é de que isso não é possível em nenhuma instância, já que o ser humano nada mais é do que uma fase passageira da evolução espiritual. De que todo espírito é o princípio inteligente do universo
E para evoluir, demanda justamente o tempo de Deus, que percorre por essa estrada diversos corpos, diversas sensações no plano material, a fim de que ele adquira cada vez mais aprendizado e possa crescer a ponto de se purificar. Então aqui já está na sequência do primeiro paradigma o segundo. Deus é imaterial, Deus é eterno, Deus é o único Criador. E criou seres imortais. Se eu particularmente pudesse aqui destacar o fundamento espírita que mais impacta o nosso dia a dia, seria este: somos imortais. A nossa vida não começa no corpo e tampouco termina com ele. O corpo retorna à terra através da decomposição natural, mas o espírito segue adiante. Isso é tão impactante e profundo, porque até hoje nós temos o costume, mesmo que involuntário, de quando uma pessoa morre, nós dizemos: agora vai descansar em paz. E a doutrina espírita vem justamente ao oposto disso. Descansar que nada, vai continuar trabalhando. A filosofia humana, aliás, vem ao longo da história buscando responder às perguntas mais complexas do nosso consciente. E uma delas, sem dúvida, diz respeito ao objetivo que nós temos de viver. Por que aqui estamos, de onde viemos e para onde vamos? E a doutrina espírita vem, por meio dos espíritos, explicar de forma objetiva e direta de que nós viemos de Deus, de que nós vamos de encontro a Deus e que esse meio do caminho se dá pelo aprendizado e evolução. Aprendizado este unicamente concebido por meio das reencarnações. Reencarnar, como a própria palavra diz, significa nascer em diversos corpos por diversas vezes. Animar ali um corpo, um de cada vez, para cumprir determinado objetivo, determinada missão naquela vida, naquele corpo, naquela ferramenta material. Missão que nos leva para outra, que não para outra, para outra, até nós lidarmos com as nossas expiações, que nada mais são do que a consequência dos nossos atos. Consequências estas naturais, porque todo mundo que quer aprender, que está numa estrada de aprendizado, erra, fracassa, cai, para depois se levantar mais forte, mais maduro e mais crescido, partindo assim para o caminho seguinte, para cair de novo, e aí se levantar quantas vezes forem necessárias. Este é o objetivo da vida em geral do espírito: evoluir. E com a sua evolução partir para novos caminhos, para novas experiências, e não obstante lidar com as suas próprias experiências de vida, auxiliar o próximo também no seu caminho de aprendizado. E é aí que a doutrina, que o Livro dos Espíritos aborda a lei de amor. Sentimento este que Jesus transformou em sua passagem e que o Espiritismo veio também para dar uma nova roupagem, reciclar, obviamente respeitando tudo aquilo que Jesus havia nos ensinado. O Espiritismo crava que não há como alcançar a evolução moral sem ser pelo próximo. De que nós não convivemos uns com os outros aleatoriamente. Aliás, em tudo na natureza há um objetivo. É apenas através do próximo
que nós conseguimos absorver tudo aquilo que Deus tem a nos ensinar, que nós nos autoconhecemos, e é a partir disso que nós conseguimos estabelecer em nossa alma um aprendizado, ou aquilo que nós temos ainda a aprender. É a partir daí que nós temos a possibilidade de nos auto-observar, para que enxerguemos os nossos defeitos, aquilo que ainda persiste dos nossos instintos, para que finalmente consigamos dar o passo seguinte. Logo, nós aprendemos com a doutrina de que muitos dos problemas que nos circundam são provocados por nós mesmos, seja na vida atual ou seja nas vidas anteriores. De que aqueles que temos por inimigos igualmente não morrem junto com o corpo, seguem adiante para que nós possamos nos reencontrar e para que possamos fazer as pazes. Aliás, essa talvez seja a coisa mais bonita de nossa doutrina, também materializado por Chico Xavier. A vida continua também para os nossos entes queridos. Aliás, Chico disse que a dor da saudade é igual para os dois lados, tanto para aqueles que ficaram na terra, quanto para aqueles que partiram. E essa certeza de que nós também reencontraremos os nossos amados, o filho que partiu prematuramente, o pai, a mãe, o amigo, mulher, marido, todos aqueles que deixaram saudades profundas em nosso coração, estão aguardando ansiosamente pelo reencontro. Se ele se dará tão breve ou tão distante, obviamente dependerá do nosso entendimento desta lei. Irá depender da nossa compreensão espiritual. E olha, vou aqui dizer, não é fácil. Realmente não é fácil enxergar e confiar além da matéria, além do corpo, além do mundo que nos rodeia. E é por isso que o Espiritismo veio com uma ferramenta fundamental nesse caminho. Uma ferramenta para relembrar a humanidade de que Jesus ainda está entre nós, nos incentivando, nos impulsionando para frente, nos consolando. E é esse papel, dito por Jesus, que o Espiritismo veio cumprir, o de consolador. Ao nos afirmar, por todas suas lições e evidências, de que a vida continua, o peso de todas as nossas aflições atuais fica mais leve. Nós conseguimos lidar com os problemas de uma maneira diferente, com as nossas imperfeições também de uma maneira totalmente diferente. E o que dizer das imperfeições do próximo? Sabendo, tendo a convicção de que todos nós iremos, mais cedo ou mais tarde, atingir o mesmo objetivo, mesmo caminho, que é o de se purificar, nós entendemos que, independente das diferenças que temos com os outros hoje, todos nós somos parceiros de vida, companheiros de caminhada. E isso, por si só, levanta o véu que nos cobria acerca do orgulho, do egoísmo, da nossa vaidade e de todas as rupturas que hoje nós vemos na sociedade atual, que causam tantas oposições e conflitos. Conflitos estes que inclusive vão cessar, já que a Terra, como o Espiritismo nos ensina, assim como todos os mundos, irá mudar de estágio para um estágio de regeneração mais tranquilo, onde o bem se fará cada vez mais presente perante o mal. Mal este que é causado unicamente pela fragilidade do ser ainda ignorante. Fragilidade esta que todos nós temos e que muitas vezes nos apegamos para praticar aquilo que chamamos de mal. À medida em que formos aprendendo e nos tornando mais fortes e confiantes,
Sabedores da natureza que nos cerca, a ignorância perde espaço e com ela as nossas más atitudes. Feliz dia do Espiritismo. Feliz dia do espírita, do cristão, de todo religioso, que acima de qualquer dogma ou mandamento de sua religião coloca, acima de tudo, o amor, a prática do bem, da caridade. É isso só que nos leva ao caminho do Criador, que está conosco nessa caminhada, segurando em nossa mão, nos fazendo levantar de nossas falhas e nos encorajando a seguir sempre em frente. Obrigado, Allan Kardec. Obrigado, Chico Xavier. Obrigado a toda a espiritualidade que proporcionou e continua proporcionando a reciclagem desses ensinamentos. E obrigado a Jesus por continuar nos abençoando para que continuemos seguindo firme e forte nessa caminhada. Então vamos juntos continuar celebrando esse dia do espírita, do espiritismo no Brasil, através das nossas vibrações. Convido a todos a mais uma vez fecharmos os olhos para que possamos nesse instante nos deixar envolver pela espiritualidade aqui presente, para que juntos possamos vibrar. Vibramos por todo o planeta Terra, em especial aqueles povos que atravessam momentos de aflição devido a tragédias ou conflitos. Vibramos pelos nossos governantes, para que pensem no coletivo antes de qualquer atitude. Vibramos pelo Brasil, por aqueles que estão desabrigados nas ruas, pelos doentes do corpo e da alma. Vibramos pelos encarcerados, por todas as famílias e lares do mundo, em especial a nossa própria casa, mentalizando Jesus derramando sobre o nosso lar as suas melhores energias, as suas bênçãos, tocando o coração de todos aqueles que convivem conosco. Vibramos pelo CEF, que esta casa se mantenha ativa, se mantenha aberta a nos receber, por todos os centros espíritas e por todas as religiões. Vibramos por aquela pessoa em especial que sabemos mais carecer dessas energias. Pedimos licença para vibrar por nós mesmos. E nesse instante dedicamos ao passe, onde vamos mentalizando que Jesus, com as suas mãos impostas sobre nós, derrama sobre nosso corpo a sua mais intensa luz, a sua mais pura energia, para revigorar o nosso instrumento físico. Que possamos neste momento abrir o coração e mente, permitindo com que Jesus toque o nosso coração e os nossos mais profundos sentimentos. Vamos também mentalizando que Jesus deposita sobre esses copos d'água, sobre esse recipiente com água que preparamos previamente, a sua melhor energia, luz, elemento espiritual capaz de fluidificar esta água, fazer com que este líquido continue este processo de nosso revigoramento íntimo. Entregamos assim a nossa energia à luz dos espíritos mais elevados para que possam levar onde for necessário. E mais uma vez agradecemos este momento, agradecemos a Jesus e a Deus, e assim rogamos, graças a Deus. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, por estar até aqui conosco. Não se esqueça, se inscreva em nosso canal, curta também este vídeo para que ele seja recomendado a cada vez mais pessoas. Eu me despeço por aqui, rogando sempre que Jesus continue nos abençoando hoje e sempre. Um grande abraço. Tchau.